recebe essa palavra que vem do céu. Então não resista, não queira pará-la. Permita que ela te molhe, que ela regue o seu coração e te abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do nosso pastor Didi. Glória a Deus, amém. Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz, grato ao Senhor Jesus. Obrigado, Baudé, por poder ter essa oportunidade aqui juntamente com vocês. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por ter vindo à casa do Pai no meio da semana, num dia em que nós também dedicamos ao Senhor. Eu quero fazer aqui minha consideração, meu amor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho e sou cuidado, não somente eu, mas a minha casa é cuidada, é pastoreada. E como é bom sermos cuidados. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pai espiritual, da minha mãe espiritual, pastor Jacques, pastor Akemi. Muito obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa. Muito obrigado a todos os pastores que têm me pastoreado também, juntamente com o pastor Paulo, pastora Marta. E também quem passa pelas mesmas aflições que eu passo, né? A minha esposa. Deus tem me abençoado com uma mulher sábia e também temente a Deus. Eu quero iniciar trazendo essa mensagem para vocês, dizendo que Deus, Ele é tão maravilhoso. Jamais eu esperava que hoje eu estaria aqui trazendo uma palavra para vocês. E eu sou grato a Deus, porque essa é a essência de Deus. A essência de que nós não fazemos aquilo que nós queremos, mas fazemos aquilo que Deus determina na nossa vida para fazer. E eu sei que isso acontece na sua vida também. Quando você levanta de manhã, quando você vai ao trabalho, quando você vai cumprimentar os seus filhos, a pessoa com quem vocês moram, que nós moramos juntos, a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia. Mas é certo que sempre o Senhor tem algo novo para revelar para nós. Sempre o Senhor tem uma palavra no nosso coração para entregar para algumas pessoas. E como é gostoso e como é bom quando alguém chega para nós e fala: sabe aquele dia que você falou? Na verdade, nem nós sabemos, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com eles. Quantos concordam? E o que o Senhor plantou no meu coração, desde o momento que eu recebi essa oportunidade, eu não tinha essa palavra no meu coração, mas o Senhor foi colocando ela no meu coração. E o Senhor falou comigo sobre relacionamentos. Relacionamentos que na verdade é relacionamento que transforma. Relacionamentos são importantes na nossa vida. Na verdade, os relacionamentos, eles vão gerando um ambiente ao nosso redor. Relacionamentos bons nos promovem. Relacionamentos ruins fazem com que a gente fique travado. Então tem relacionamentos que nós precisamos considerar. De repente na nossa casa, no nosso casamento, alguma coisa não está bom. É hora da gente parar tudo e dar valor em algo que pode nos levar para cima ou nos levar diretamente para baixo. E nós precisamos ter esse relacionamento que eu queria compartilhar com vocês. Relacionamentos que custa, que nós precisamos investir nele. Outro dia uma pessoa falou para mim que gostaria de presentear alguém que ele estava gostando muito. Eu falei: está gostando muito? Então eu vou indicar que você dê uma pulseira tal para ela. Ele entrou na hora no celular e falou: muito caro. Então é porque o relacionamento não estava valendo. Eu falei para ele: eu não consigo nem ver um outro presente, eu acho que esse daí vai impactar se realmente ela... Ele falou: vou pensar. Mas relacionamentos custam. E relacionamentos bons são aqueles que nos trazem cada vez mais para perto de Cristo. Sabe, que a nossa oração, que o nosso desejo seja esse: que os nossos relacionamentos sejam os amigos de Jesus. Você já imaginou? Se todos os teus relacionamentos, as pessoas com quem você caminha com Ele, forem amigos de Jesus, sempre nós vamos estar do lado de Jesus. Sempre nós vamos aprender cada vez mais como valorizar esse relacionamento. Os textos que o Senhor colocou no meu coração são textos que retratam pessoas que nos fazem chegar cada vez mais perto do Senhor. E antes que eu comece a falar sobre esses personagens, sobre pessoas que marcaram a Bíblia, que marcaram a nossa vida através da Bíblia, porque foram registrados na palavra de Deus, eu queria dizer para você que existe um relacionamento, talvez,
quem nunca teve ainda a oportunidade de conhecer bem de perto Jesus. E como nós estamos online, pode acontecer que alguém já ouviu muito falar de Jesus, mas às vezes não teve muito relacionamento com Ele. Esse relacionamento que é Jesus, Ele veio nas nossas vidas trazendo um peso de que vale a pena investir nesse relacionamento. Olha só, 700 anos antes de Jesus chegar, Isaías 53 contou um dia muito terrível na vida de Jesus. Talvez o dia mais difícil da vida dele. O dia em que ele ia tomar sobre si os nossos pecados. O dia em que o Pai ficaria de longe olhando ele. O dia em que ele gotejasse sangue. Mas é tão maravilhoso, eu gostaria que colocasse na tela esse primeiro versículo, que é Isaías 53, 4. Ele vai dizer assim, que mesmo sendo o dia mais terrível do nosso amigo fiel, ele diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu queria que você também falasse assim, porque foi de todos nós. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então eu queria dizer para você, que esse relacionamento, se nós já temos ele no nosso coração, ou se ainda você está ouvindo talvez pela primeira vez, vale a pena investir nesse relacionamento, porque ele não vai te abandonar. Se num dia mais terrível da vida dele, ele não nos abandonou, no dia em que nós tivermos o dia mais escuro das nossas vidas, ele também não vai nos abandonar. Ele é aquele que está conosco. Ele é aquele que faz com que a nossa vida cada vez mais tenha motivo de viver, motivo de levantar de manhã, motivo de falar assim, ó, vai dar certo. E eu sei que muitas das vezes é tão difícil. Nós passamos por lutas, por dificuldades. Num tempo pandêmico como esse que nós vivemos, às vezes falta-nos relacionamentos. Mas Ele é aquele que sempre está conosco. E eu queria pedir, por gentileza, que fosse colocado na tela também, Lucas capítulo 17, que também vai retratar para nós algo que aconteceu, que marcou a vida de um homem, marcou também a vida de Jesus, porque eu tenho certeza que todos aqueles que se aproximam do Senhor, ninguém consegue roubar nada de Jesus, porque Ele disse que dele ninguém rouba, Ele dá, Ele entrega. E esse foi o primeiro relacionamento que eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto de Lucas vai dizer assim: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Veja que eles tinham respeito. Eles pararam de longe, porque eles sabiam que eles não podiam se aproximar. E levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Esse texto, ele retrata um relacionamento baseado no altruísmo. Altruísmo é aquilo que eu faço sem querer nada em troca. É o amor que eu declaro à pessoa amada. Esse homem já estava limpo, ele não tinha o porquê se aproximar mais de Jesus para pedir alguma coisa. Mas ele resolveu fazer o investimento no relacionamento dele. Nós, pelo fato de estarmos sempre com Jesus, nós sempre temos oportunidades grandes de poder sempre estar agradecendo a Deus. E esse homem, mesmo sendo um estrangeiro, ele não perdeu a oportunidade dele de chegar diante de Jesus e fazer algo exponencial.
Tem coisas que Jesus espera de nós e que nem sempre Ele vai nos pedir. Nós temos agora essa semana, um testemunho tão maravilhoso de alguém, filha dessa casa, que esteve conosco, que serviu aqui, que aqui também liderou, que aqui também fez tantas coisas maravilhosas e também foi muito abençoado por Jesus. No ano passado, o nosso pastor esteve lá na cidade deles, na onde que ela está, e conversou com o pastor dela, e não passou muitos dias, o pastor, que agora ela está nessa igreja, esperando para retornar para Londres, falou assim para ela assim: como que funciona os pequenos grupos de vocês? Tem como você fazer algo para nós, para que a gente veja? Ela falou: tem sim. Então, junto com o pastor da igreja, a pastora, eles reuniram alguns casais e começaram. Tiveram um pequeno grupo para mostrar como funciona. Acontece que desde o ano passado até agora eles não pararam de se reunir. Acontece que ela testemunhou para nós que teve casamentos que foram restaurados e teve maridos que aceitaram a Jesus. Ela não foi para o Brasil para poder abrir pequeno grupo. O pastor não falou para ela: eu te abençoo para abrir um pequeno grupo. Ela foi para resolver uma situação que ela tinha que resolver. Mas nem sempre Jesus vai pedir algo para nós. Mas sempre Ele vai colocar alguém na nossa vida, no nosso caminho, para que a gente seja a boca de Deus, para que a gente faça o exponencial, para que a gente revele dentro de nós o que Ele tem feito para mim. O que Ele fez para mim tem que transbordar na vida de alguém. Tem que transbordar na vida dos... O outro exemplo tão maravilhoso que mexeu muito comigo, que falou muito comigo, esse dos leprosos acontece no caminho, na beira da estrada. Quando eu vou para o trabalho, quando eu estou no ônibus, quando eu dou uma carona para alguém, quando eu faço algo, mas não num recinto fechado. Nesse daqui, que eu gostaria que também colocasse no telão, por gentileza, Lucas 7:44 até o 48. Ele vai falar sobre um certo fariseu. O nome dele era Simão. Ele reúne os amigos e ele chama Jesus para que entre na casa dele. Ele gostaria de ouvir o mestre mais de perto. Só que, ao receber Jesus, ele tem aquele momento de comunhão, eles comem, e depois que recolhem toda aquela parte da comida, da comunhão, ele abre a casa dele para que tenha mais espaço, para que as pessoas que estão lá fora possam entrar também, e assim ele possa expor a riqueza que ele tem, a casa bonita que ele tem, e ter um momento com Jesus, no qual Jesus vai trazer uma palavra também. Só que junto com essa multidão que entra nessa casa desse fariseu, entra também uma mulher de caráter duvidoso, uma péssima reputação. Essa mulher entra na casa, fica atrás de Jesus, e esse Simão, esse fariseu, ele olha para Jesus e no coração dele fala assim: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava tocar nela. É por isso que ele não é um profeta. Se ele fosse profeta, ele sabia quem é que estava com ele. Acontece que esse amigo que nós temos em comum, esse amigo que vocês deixaram, que nós deixamos a nossa casa, tivemos um dia de trabalho, mas estamos aqui para cultuá-lo, para dizer que ele é o tudo em nós, para dizer que ele é o nosso querido, que ele faz parte da nossa vida, e nós fazemos questão de que ele ouça o nosso coração, que ele ouça o nosso coração mais do que a nossa voz, que ele ouça a nossa mente mais do que nós podemos nos expressar. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo, e ele disse assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés
os pés com um unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou é perdoado, pouco ama. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. Jesus faz uma pergunta. Jesus lança uma história para Simão, e ele fala para ele assim: 2 homens deviam para os seus credores, um 500, o outro 50. Como eles não tinham que pagar, foram os 2 perdoados. Jesus pergunta para aquele Simão, para o fariseu: qual dos 2 que foi mais amado? Ele falou: certamente aquele que mais foi perdoado a dívida. É incrível que quando eu não reconheço os meus erros, eu não tenho do que me arrepender. Quando eu não tenho do que me arrepender, como que eu serei perdoado? Aquele homem, ele teve a maior oportunidade da vida dele, aquele Simão, por ter recebido Jesus dentro da casa dele. Ora, ter a oportunidade de ter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso em casa, ter a oportunidade de poder marcar a vida dele e da família dele, mas ele preferiu duvidar daquilo que o Senhor era. Aquela mulher, desde o momento em que ela entra naquela casa, ela começa a chorar porque ela tinha algo dentro dela, ela queria uma mudança na vida dela, ela sabia quem ela era, não precisava ninguém falar, mas o que todos precisavam saber é que ela queria mudança para a sua vida. Jesus, ele trabalha nas nossas vidas. Jesus deseja que nós façamos coisas que nem sempre ele vai pedir. Ele não pediu para que ela viesse e fizesse o que ela fez, mas ela falou: se o anfitrião não faz, eu quero fazer, porque esse merece ser honrado e adorado. Que as nossas casas sejam assim, que a sua casa seja assim, que receba Jesus e que ele seja o centro da vida da sua família. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas. Jesus, ele deseja um relacionamento próximo, e ele tinha esse relacionamento com os discípulos. Com os discípulos, sempre estava ao lado. E Jesus, ele chega um dia para Pedro e para todos os discípulos, e ele pergunta para eles: quem dizem as pessoas lá fora que eu sou? Porque sempre que Jesus desejar revelar algo para nós, ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai querer saber, ele vai querer que nós saibamos, querer que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos pensar naquilo que ele tem para nós. E ele pergunta: quem lá fora as pessoas dizem que eu sou? Eles dizem um profeta, João Batista. Mas Jesus pergunta direto para Pedro e fala para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O texto de Mateus 16, no versículo 15 ao 19, vai dizer assim: disse-lhe eles, Jesus dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa palavra soa até hoje, até em nós, até em nossos corações, porque vidas em nome de Jesus. O Senhor, ele é maravilhoso.
Descubra quem eu realmente sou, disse Jesus, para nós, hoje. E eu te direi quem você realmente pode ser em mim. Jesus deseja se manifestar através das nossas vidas. Mas a humildade de Jesus diz que vocês farão obras maiores. Então hoje é o tempo que nós temos para poder manifestar as obras do Pai. Assim como Ele falou com Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. Hoje Deus, Ele fala conosco. E esse relacionamento, Ele tende cada vez mais a aumentar em poder e autoridade, porque Ele habita em nós, porque Ele habita nessa casa. O amor do Pai é imensurável. Não há nada que possamos fazer para sermos mais amados, e nem que possamos fazer de ruim para ser menos amado. O Senhor, Ele está disposto a nos amar. Nós todos sabemos o quanto Ele nos ama, porque Ele veio até nós. Agora, o que nós podemos fazer para o Mestre é intensificar o nosso relacionamento com Ele e fazermos tudo o que nós pudermos fazer para que esse relacionamento possa cada vez mais aumentar em nossos corações e nas nossas vidas. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu queria orar com você, e eu queria declarar sobre a sua vida e sobre as nossas vidas, que Deus, o Deus do relacionamento, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que cuida de nós, o Deus que a cada manhã que nós levantamos, Ele é o primeiro a nos dizer o bom dia. O nosso Deus possa nos abençoar a todos em nome de Jesus, para que esse relacionamento seja cada vez mais intensificado na presença de Deus. Seja fora de casa, seja em casa, ou seja no nosso convívio com o Mestre e com os nossos irmãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo seu amor que nos alcançou. Obrigado pela tua paz que está conosco. Obrigado pela vida dos teus filhos. E obrigado por essa palavra sobre o maior relacionamento que nós podemos ter, que é o relacionamento com o Senhor. O relacionamento que nos tira da depressão, o relacionamento que nos tira das crises de emoções, mas o relacionamento que nos promove, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos porque sabemos que através da sua palavra e da sua presença, coisas novas acontecem nas nossas vidas. Nós sabemos que pessoas podem ser abençoadas pelo relacionamento que o Senhor tem para nos oferecer. Eu quero te agradecer, Pai, e juntamente com essa igreja, dizer muito obrigado e aplaudir ao Senhor Jesus pela sua presença, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Podem tomar os assentos, por favor. Amém, obrigada, pastor Didi. Paz do Senhor, igreja. Que bom estar aqui com vocês. Queria começar agradecendo os nossos pastores, pastor Akem e pastor Jackson. Obrigada pelo cuidado e amor de sempre.